mais um vídeo. Vamos falar sobre as principais notícias, dessa semana, falando sobre a carta do Exército, que deixou um aviso claro, para as instituições, que o Exército está de olho e se continuar essa arbitrariedade dos poderes, principalmente a última instância, o Exército vai entrar em ação. Então, assim, alguns leram que o Exército não lava as mãos, não está nem aí o que está acontecendo. E eu vi de uma outra maneira, Vamos falar sobre, continua as mentiras, fake news. Vamos falar sobre o mercado. Petrobras aí está tendo bastante perca nas ações, Tem algumas palavras que não caiu bem no mercado. Vamos rodar esse vídeo aqui. Assunto mais polêmico, talvez, da semana. E desde ontem, a nossa audiência, através dos nossos canais, elas têm cobrado maiores esclarecimentos. Então, para que nós possamos debater de fato e esclarecer as coisas à população brasileira, eu li todo o relatório, todos os anexos, eu fiz um breve resumo dele e antes de jogar aqui aos nossos comentaristas, eu vou citar os principais trechos das páginas desse relatório. Na página 7 do relatório, as Forças Armadas executaram as seguintes atividades. Nós destacamos algumas. Acompanhamento da logística das equipes de instalação dos sistemas na urna de teste, dos periféricos da urna, de lacração de urna e de preparação do despacho das urnas para as sessões eleitorais. Também a verificação da integridade e da autenticidade dos sistemas eleitorais instalados nas urnas eletrônicas. O acompanhamento da lacração das urnas eletrônicas e verificação da qualidade do lacre utilizado pela Justiça Eleitoral. Dando continuidade ao relatório, nós vamos agora à página 9, que fala da verificação do sistema de totalização, atestando que eles não possuíam votos registrados denominado zerésima, ou seja, é o primeiro teste para mostrar que as urnas não têm votos ali dentro. Mas na mesma página 9, o relatório diz: todos esses procedimentos foram executados pelos técnicos do TSE, cabendo às entidades fiscalizadoras apenas, prestem atenção, a observação das atividades à distância e através de um telão no auditório do TSE. É uma coisa meio David Copperfield. Na página 11, nós temos a seguinte declaração: durante a execução do teste de integridade, as funcionalidades das urnas não apresentam anomalias. Continuamos na leitura e vamos agora para a página 16. Em ambos os turnos, não se verificou divergências entre os quantitativos registrados no boletim das urnas, que é o chamado BU, afixado na sessão eleitoral, e os quantitativos de votos constantes no respectivo boletim das urnas disponibilizado no TSE. Mais adiante, em contraposição a isso, nas páginas 14 e 15, nós temos o seguinte detalhe. Abro aspas, a coleta de boletim de urnas processou-se por meio de militares das 3 Forças Armadas, que compareceram aos locais das sessões eleitorais selecionadas por critério de sorteio aleatório. Foram atribuídas as tarefas de retirar fotos de todo o boletim de ocorrência das sessões sorteadas, coletar os dados do QR Code do boletim das urnas e gerar o arquivo PDF correspondente ao boletim da urna da sessão, por meio do mesmo aplicativo. No primeiro turno, conforme a página 15, foi possível a conferência dos dados de boletim de urnas de 442 sessões eleitorais. Não foi possível a coleta dos boletins de urna em 20 sessões eleitorais, em decorrência, na maior parte, da não disponibilização no local ou do impedimento do acesso à sessão eleitoral após o término da votação. Já na página 16,
nós temos a seguinte constatação. Em alguns casos, a disponibilização do boletim de ocorrência no site do TSE ocorreu somente no dia seguinte ao da eleição, prolongando o tempo da execução da tarefa. Por isso, nós podemos ver na página 3, o relato é crítico. É importante registrar que o TSE definiu limites de acesso ao sistema, o que dificultou a análise dos códigos-fonte conforme abaixo listado. Foram autorizadas somente análises estáticas, ou seja, foi impossibilitada a execução dos códigos-fonte, fato que teve por consequência a não compreensão da sequência de execução de cada parte do sistema. Não foi autorizado o acesso ao sistema de controle de versões do SEV, o que inviabilizou a comparação da versão compilada com a versão fiscalizada. Não foi concedido acesso às bibliotecas de software desenvolvidas por terceiros e referenciadas no código-fonte. Desta forma, tomando-se em conta as limitações supracitadas e em face da complexidade do sistema, a análise da equipe técnica ficou limitada à inspeção visual, restringindo muito a capacidade das Forças Armadas em identificar inconformidades de segurança. Além do fato deles poderem só entrar nesta sala portando papel e caneta, por tudo isso, conforme ressaltado já na primeira página do relatório, não é possível afirmar que o sistema eletrônico de votação está isento da influência de um eventual código malicioso que possa alterar o seu funcionamento. Fecho aspas. Esse vídeo aqui deixou bem claro o que o Exército Brasileiro ele pensa sobre a nossa democracia, né? A democracia está acima de tudo. Porém, tem algumas coisas que estão sendo excessivas. Devido a isso, o Exército ele deixa bem claro que ele está de olho. Ele está olhando as manifestações, ele está olhando o povo e que, se for necessário, ele vai entrar em ação. E aí a gente pergunta, né? Muitas pessoas perguntam: será que o Exército está errado? Ele não deve se intrometer sobre essa questão? E assim, a minha opinião é bem clara, né? As pessoas elas não estão sendo mais representadas, a grande maioria da população. Por isso que elas estão acampadas ali em frente aos quartéis do Exército. Não é porque as pessoas querem, né, estar ali. É porque ninguém mais representa elas, né? Os nossos deputados federais, os nossos senadores, a última instância, as pessoas não estão se sentindo mais representadas por esses poderes, né? Isso eu falo com muita tristeza, porque esses poderes que são para manter a democracia, esses poderes estão, como eu posso explicar, amarrados em um sistema que as pessoas não se sentem mais representadas. No caso, eu penso assim, tem os três poderes: o legislativo, o executivo e o judiciário. Quando o executivo e o legislativo não está representando mais o povo, o judiciário entra para ajudar a população. A população, pelo menos a maioria que eu converso, sempre entende dessa forma. Porém, as pessoas não estão se sentindo mais representadas dessa forma. E elas vão recorrer a quem? Aqueles que estão se sentindo que não estão sendo representados, elas vão recorrer para o Exército. Vai para quem? Para onde? Vai vir aqui na porta da minha casa falar comigo? Quem sou eu? Não sou ninguém. Estou aqui fazendo esses vídeos aqui, postando a minha opinião, enquanto eu puder dar a minha opinião, né? Ainda assim, a minha esposa falou
cuidado, amor, com o que você vai falar, às vezes nos vídeos, né? Eu fico falando muito né. É o medo de falar alguma coisa, de repente, sei lá, interpretar de uma forma errada. Só tô querendo me expressar. E é isso, né? As pessoas estão querendo ser representadas. Então vamos cobrar, né? Os deputados federais que a gente elegeu para fazer alguma coisa, os senadores que nós elegemos, que esses 4 anos são os mais conservadores que nós temos na questão dos deputados federais e dos senadores. Vamos verificar se eles vão fazer alguma coisa de fato para nós, né? Vamos ver se vai ser uma oposição, se vai estar vendo os nossos valores. A gente tem que cobrar essas pessoas. Porém, o Exército, eu vi que eles estão de olho. E se precisar, eles vão entrar em ação, sim. Porque nós não podemos regredir tanto na questão de não poderem falar, na questão de não poder questionar. Cadê a nossa liberdade? É simples assim. É democracia. Qualquer pessoa pode falar o que ela bem entender. Se for ofensivo, tem a lei para isso. Se fizer alguma coisa que saiu fora da lei, ela vai ter que responder por crime, calúnia ou difamação, mas não pode deixar mesmo mentiras, como aqui no canal eu já mostrei inúmeras mentiras, fake news nas campanhas e não aconteceu nada. Mas até isso eu defendo, eu tô aqui para mostrar a verdade. Eu não gosto de mentiras, tô aqui para mostrar a verdade. E quantas mentiras eu tenho mostrado aqui nos vídeos, quantas fake news, vou mostrar mais mentiras aqui, que já trocou o nome de várias coisas, o que era orçamento secreto, agora já é emenda parlamentar. Uma coisa que eu vou mostrar o vídeo, até um senador da república, né, falando o que é realmente esse orçamento secreto, por que foi criado esse nome. É vergonhoso para nós brasileiros vermos, né? Quem busca um pouco de informação vê o jogo sujo que está acontecendo. Só para não parar, eu vou colocar essa foto aqui para você ver, né? A questão é só jogar limpo, é simples assim, né? É que nem essa foto está mostrando aqui. Como deve ser a democracia, como deve ser o direito das pessoas de poder se manifestar. A democracia é isso, é a liberdade de você poder falar qualquer coisa e questionar qualquer coisa, simples assim. Só o que o Meirelles falou sobre a política econômica, né, do Lula. O Lula está indo numa direção a Dilma. Só posso dizer uma coisa, boa sorte, boa sorte. É isso, boa sorte para nós brasileiros, boa sorte para você que está vendo esse vídeo. Uma pessoa que apoiou o Lula deseja só boa sorte para a população brasileira. Quando eu vi isso, eu lembrei desse meme aqui que eu vou colocar para vocês aqui, esse meme. Vamos assistir o meme e depois eu volto para comentar sobre essa fala do Meirelles. Se prepara, viu? Se prepara pra quê? Sei de nada não, mas se prepara. Se preparar pra quê? Vem aí uma coisa muito forte. Mas o que vem aí? Não posso dizer mais nada. Me fala! Sei lá. Ô mulher, não faz isso comigo não. É coisa ruim ou boa? E desde quando vem coisa boa pra tua vida? Tá louca! Né? Sei de nada não. Parece até brincadeira, né? A gente nem mudou o governo, a gente já viu uma manchete dessa. É assim, é inacreditável, viu?
É inacreditável. Ele é rico. Se acaso aconteceu o pior que nós não queremos para nossa nação, vai para qualquer país. Mas e 95% da população brasileira que não tem o status financeiro, né, de milhões ou bilhões, que não pode sair do Brasil? Vai fazer o quê? Vai pagar mais cara a luz do que já está, mais caro os alimentos com inflação, mais caro o combustível, mais cara a conta de água. Vamos financiar isso que o Meirelles apoiou? Então, assim, sei de nada não. Sei de nada não, também, sei de nada não. Vai vir uma coisa forte. Vai vir uma coisa forte. Espero que nem falar no meme, pra população, né? Desde quando vem uma coisa boa pra população, né? Espero que esteja errado, né? Que o Meirelles esteja errado e que não precisemos dessa sorte. Continua. O governo do PT fez na Petrobras um escândalo de corrupção, o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E nós estamos movendo para energia fóssil, saindo da fóssil para energia limpa. Não precisamos de uma estatal. Vamos fazer o Brasil acabar com essas estatais que são antro de corrupção, principalmente se o PT voltar. Nesse ponto, você tem razão, candidato Felipe Dávila. A Petrobras quase foi quebrada pelos escândalos de corrupção do PT, para poder comprar votos do Congresso Nacional, inclusive com a conivência do meu partido. Nós tivemos o maior escândalo de corrupção da história do Brasil. E eu sou daquela que condeno e aponto. Houve corrupção no governo do PT, com a conivência, lamentavelmente, de alguns membros do meu partido. Mas você falou em 160 bi. A Petrobras, nos últimos anos, 3 anos, ela rendeu em dividendos, lucros, dinheiro para a saúde, para a educação e para o meio ambiente, recursos para os cofres da nação, 440 bi. Se ela fosse vendida hoje, valeria 600. Em 3 anos, ela está paga. Então, vamos manter a Petrobras na extração, vamos aproveitar esse dinheiro para que esse dinheiro venha, para a gente dar garantia de qualidade de ensino para as nossas crianças, colocar dinheiro onde precisa. E vamos sim, aí você tem razão, privatizar as refinarias superfaturadas do governo do PT. É assim, não é 880. O que importa é colocar as pessoas no centro do debate, fazer o que é bom para o povo. Se o Estado está dando certo, naquilo que ele está dando certo, ele mantém. E vamos ser parceiros da iniciativa privada, privatizar concessões, PPPs, para que a iniciativa privada gere emprego, renda para a população brasileira. Só assim, em parceria, o Brasil vai voltar a crescer e garantir dignidade para os nossos irmãos. Mano, olha só o que a Simone Tebet, né, falou na campanha. Antes dela falar o apoio para o Lula, olha o que ela fala da Petrobras. Por que a Petrobras está desse jeito? Vou colocar um gráfico aqui para vocês verem, né, como está sendo desvalorizadas as ações da Petrobras. Por que será? Aí a desculpa agora é porque o mercado é bolsonarista. O mercado é bolsonarista. E agora tudo que acontecer de ruim nesse novo governo que vai entrar, a culpa é do Bolsonaro. Já tem um culpado. Então é muito triste a gente ver o que está acontecendo na nossa nação. Isso que nem trocou o governo. Olha só as manchetes, né? Fiquei aqui quase 2 semanas sem postar um vídeo, né? Vendo as movimentações, as manifestações, para fazer um vídeo bem coerente. Falar para os conservadores, né? Eu vou chamar aqui quem botou no Bolsonaro, porque isso é um jeito de menosprezar a inteligência do povo brasileiro. Bolsonarismo. Que se você colocar esse nome, bolsonarismo, é como se as pessoas fossem fanáticas, tivessem ido por um lado conservador só por causa do presidente Bolsonaro, e não é isso. As pessoas despertaram.
praticamente metade da população brasileira despertou e opa, isso vai na corrente do meu pensamento. Isso vai na corrente do meu pensamento. Então eu sou conservador. Simples assim. As pautas, né? Que são pautas de costumes, né? Liberdade religiosa. Já falei aqui no canal, eu sou cristão, mas independente da sua religião, você tem a liberdade religiosa. Nosso país é laico. É simples assim. É você ter a liberdade de expressão. É você poder falar o que você quiser. Até mesmo se você é um ignorante, um estúpido, de repente me ofender. Me chamar ou negrinho ou negão, não sei, dependendo da forma que você falar comigo. Se você não é meu amigo, não tem intimidade comigo, se eu me sentir ofendido, eu vou te processar. Se você tiver intimidade comigo e perceber que é uma brincadeira, a gente vai conversar. Mas independente do que seja, as pessoas têm que ter liberdade. E nós despertamos a esses valores. Da família, da educação dos nossos filhos, da nossa pátria, de valorizar as nossas cores. Isso não é bolsonarismo. Isso é você ser patriota, conservador. Mas eles querem colocar na nossa mente que o bolsonarismo. Não, vamos mudar com isso a partir de hoje. Você é conservador. Você vai votar naqueles que têm essas pautas conservadoras, que são essas pautas de livre mercado, né? Capitalismo. Pode ser, não é um dos melhores mundos, de repente, a concorrência, né? Essa ganância por ganhar dinheiro. Mas de toda a história da humanidade, foi o que deu mais certo para o desenvolvimento das pessoas. E o capitalismo dá certo quando você dá a mesma condição de educação. As pessoas só evoluem na educação. Não adianta você dar bolsa isso, bolsa aquilo outro, bolsa, e não dá a educação, não deixa a pessoa brilhar, não deixa a pessoa ter conhecimento, não deixa a pessoa pensar que ela pode se desenvolver, que só porque ela nasceu pobre ela tem que morrer pobre, ela tem que se contentar com migalhas. Não. A pessoa ela pode ser um empresário de sucesso, mesmo sendo pobre. É só arregaçar as mangas, lutar. É isso. É lutar. Nós só vamos conseguir mudar o nosso país pela educação. Educação tem que ser a base de qualquer governo, educação de qualidade. Não adianta também só jogar a criança na escola, dar merenda, professores também que às vezes não tá legal, não quer ensinar. Por isso que o tema que eu vejo algumas pessoas ver o custo de cada criança, os nossos impostos, de repente, mãe, senta aqui comigo, o que você acha interessante? Manter a sua filha na escola, ela sai por esse custo, ou eu vou te dar o benefício desse custo para você colocar a sua filha na escola particular e você tem que comprovar que a sua filha está na escola particular. Ou uma escola particular também ajudar a escola pública, não sei, mas sinceramente, algumas opções que eu estou falando aqui, mas eu não sou nenhum deputado, nenhum senador, nem um ministro da educação, mas é as sugestões que eu estou dando. Por experiência minha, de ter uma filha minha na escola pública,
Na época tinha o Bolsa Brasil. Minha esposa conseguiu porque aconteceu uma situação assim chata na escola da minha filha. A gente viu que ela ficou psicologicamente abalada. Nós procuramos uma escola particular, tinha esse Bolsa Brasil, e dava uma porcentagem, se eu não me engano era 50%, né? Que você declarava que você não tinha condições, né? Comprovava tudo direitinho e o governo pagava metade dessa escola particular e colocamos a nossa filha lá. Eu vou te falar que, assim, excelente. Se eu tivesse condições, elas estariam em escola particular até hoje. É porque eu não, né, extremo sul de São Paulo, venho pouco, não tenho essa condição, mas assim, você vê a diferença. A minha filha lá era até a 8ª série, ela foi pro primeiro colegial, teve que sair dessa escola. E no primeiro colegial ela tá na escola pública. Tava vendo coisas que ela já tinha visto na 6ª série, numa escola particular. Então assim, é nítida a diferença. Então a educação, para as pessoas evoluírem, né, para as pessoas melhorar, né, ter cargos, né, que vai fazer elas ganharem mais, crescer, desenvolver. E falar em crescer em educação, olha aqui, ó, falando do novo governo. Vamos ver esse vídeo, depois eu comento. Uma alta de quase 8%. Por outro lado... Olha, calma. Você vê como o discurso vira dinheiro em política. Quando a gente fala isso aqui, muda o preço do pãozinho, você vai voltar a comer picanha, você vai voltar a comer picanha. O brasileiro gosta de vestir bem, sim. O brasileiro gosta de coisa boa, pobre gosta de coisa boa. E você vai voltar a ver aeroporto lotado como se fosse rodoviária. De palavra virando dinheiro. Sim. Todas essas frases que eu relatei aqui foram ditas exaustivamente pelo agora presidente eleito Luiz Inácio Lula da Silva. Agora na próxima tela, a gente tem as ações que estão em queda nesta segunda-feira. Petrobras estava caindo mais de 10% agora há pouco, porque com o governo Lula, a chance de privatização é zero. Então, o pessoal que estava comprando Petrobras pensando nisso, está saindo do papel. Pensando que ela ia ser vendida. Exatamente. E que eles iam embolsar. Banco do Brasil, a mesma coisa, uma queda de quase 6%. E aí é que é um aspecto interessante. Sim, né? Passou vergonha, tentou lacrar. Eu que não sou nenhum especialista, não sou economista, estudei toda a minha vida em escola pública falando de ensino, mas assim, a gente também não é bobo, né? As pessoas pensam que a população é boba só porque você não teve, digamos, uma faculdade, algo desse tipo. Uma coisa tão comum. Então, eu até anotei aqui pra gente elencar, né? Ela começa falando sobre o açaí, a ação do açaí. Final de ano vai aumentar mesmo as ações, porque é supermercado, é comida. As pessoas vão comprar ceia de Natal, vai se alimentar melhor. Normalmente as vendas de final de ano na questão alimentícia elas sobem mesmo. Então é normal a ação do açaí subir. Eu não vejo nada assim de excepcional nisso, mas tudo bem, né? Vamos continuar. Pobre gosta de comprar roupa, a ação da Renner subiu também, final de ano. Normalmente as pessoas compram roupa para passar o Natal, passar o Ano Novo, né? Então assim, a ação vai subir também, estamos no final do ano. Outra coisa que ela fala também nesse vídeo, né? A CVC, que é de viagens, também. Final de ano as pessoas vão o quê? A grande maioria viajar, né? Vai visitar seus parentes, aproveitar que final de ano, muitas empresas daqueles 10 dias, né? Fecha, a pessoa pode ir visitar os parentes no Nordeste, ou viajar para o exterior, cruzeiros, né? Assim, nada fora do normal, final de ano. Olha que eu não sou nenhum especialista, nenhum expert. E por quê?
por causa do 13º. Simples assim, 13º, gente. Tem um dinheirinho a mais no nosso bolso. Então assim, né? Simples. Tem nada assim de extraordinário. Agora quando virou a página que falou da Petrobras, como nós já falamos no vídeo, aí ela ficou com cara de assustada. Ué, assustada por quê? O mercado já conhece o que foi feito. Não tem assim segredo, né? Então, cara, é muito nítido, né? É só você ter um pouquinho de noção das coisas. Não tem nada de extraordinário, não foi porque o novo presidente ganhou que essas ações do Açaí, da Renner, da CVC cresceu, não. É o final do ano, é coisa básica. Então, agora vamos falar do orçamento secreto. Eu vou rodar esse vídeo aqui e vamos comentar depois. Se o Lula não acabar com o orçamento secreto, sinceramente, não é isso que eu desejo, mas o orçamento secreto vai acabar com ele, porque é impraticável você conviver na presidência da República com orçamento secreto. O Bolsonaro deixou de ser presidente a partir do momento em que adotou o orçamento secreto, né? Porque você retira a competência e as prerrogativas do governo, você transfere o endereço para os pedidos dos entes da federação para o Congresso Nacional e o presidente da República não tem função. Renan Calheiros falando por que foi feito o orçamento secreto. Para tentar prejudicar o governo Bolsonaro. Simples assim. E bateram tanto nessa tecla que o orçamento secreto era comparado ao petrolão, mensalão, orçamentão, orçamento secreto. E tá aí. O próprio Renan Calheiros admitindo, até a moça da UOL, né? Ela toma um susto quando o Renan Calheiros... toma um susto por quê? Será que ninguém sabia disso? Ou eu que sou, assim, fora da média? Eu não sou fora da média, eu sou cidadão comum. Estou incomodado com essa situação no Brasil. Estou aqui postando esses vídeos aqui, tentando, até quando eu puder, né, falar, ter a liberdade de expressão, falar essas mentiras, porque é muita mentira. Tá cansado de ser manipulado, olha isso, nem mudou o governo. E cadê as investigações? Isso é muito grave. Admitiu algo muito grave. Foi feito para não deixar o governo trabalhar. E cadê as autoridades? Era o que a gente falou no começo. As pessoas não estão se sentindo mais representadas. Aí que essas pessoas vão para onde? Vai para frente dos quartéis. Para aqueles que têm o dever de proteger toda a população brasileira. Parabéns para todos que trabalham nessa área essa área de segurança pública. Policiais militares, policiais civis, os policiais da tropa de elite, né? Que é a rota, que é os policiais que combatem o tráfico de drogas, Polícia Rodoviária Federal, policial civil, da Defesa Civil, todos eles, né? E aí a gente vai aumentando o Exército Brasileiro, a Marinha Aeronáutica. Eles estão lá para nos proteger, para me proteger minha família. Você quer que as pessoas vão para onde? Se eles não estão se sentindo representados pelos poderes que deveriam emanar do povo, que é o legislativo, executivo e judiciário. E a gente já viu o que aconteceu. Tudo. Hoje está na moda falar mal das investigações da Lava Jato.
Hoje fala mal da Lava, não, que fizeram trabalho errado. Que trabalho errado? Ninguém fala, foi um preso político, eles cometeram abusos. Não. Simplesmente uma manobra, ninguém é tido como inocente e coloca a responsabilidade na Lava Jato. Aí fica muito fácil, né? Vamos continuar aqui com o nosso vídeo, porque fica tranquilo. Vou colocar só esse pequeno vídeo aqui, porque a carreta furacão tá chegando no Brasil, olha só. Se liga no mestiço na batida do cavaco, vamos passo a passo outra vez. É isso aí, então vai lá. Vou no remeleixo, É assim que você sabe. 1, 2, 3, é fácil de aprender, é só se resolver. Quem gostou bate palma. Vimos a carreta furacão. Nem vou falar o nome dos polícias, estão ali dançando, estão se requebrando. Fica aí a critério da sua imaginação. Mas a carreta furacão chegou. Como eu gosto de ver o Pânico, né? O Pânico na rádio, vi o Emílio brincando, eu achei interessante. Então, o carreta furacão tá chegando aí. Tá chegando já com a emenda aí de 200 ou 300 bilhões. Só para começar. Vamos ver o que vai acontecer com a nossa nação. Né? Só para começar aí, só o gatilho. 200, 300 bi. Falando em gatilho, vamos ver esse vídeo aqui. E eu vou comentar logo em seguida. Quando você veio aqui a última vez, você disse que não se manifestaria politicamente porque o que você faz é entretenimento. Não chegou a hora da gente ouvir Ana Maria Cidadã? Olha, isso que você está dizendo é dizer que eu não sou cidadã. Não é? A figura pública o que eu diferente faço, da cidadã. O que eu faço? Não. Eu acho que eu faço tudo com muita cidadania, né? Eu acho que quando eu coloco um colar de arroz, de tomate, de cebola, né? Ou o Louro, por exemplo, quando entra com o nariz de palhaço no programa, e já fizemos isso várias vezes, né? É uma forma de você dizer, olha, a gente está aqui, né? E a gente está achando tudo muito esquisito, né? E um preço muito alto das coisas que estão acontecendo. Apesar de eu fazer matérias explicando por que o arroz está mais caro, né? E da gente ter uma explicação agrícola, de importação, de dólar, cada coisa tem uma explicação, né? Mas o povo não tem nada a ver com isso. Agora, eu, como comunicadora, por exemplo, aqui na minha casa, eu não discuto política, né? Porque hoje discutir política está muito perigoso. Você já brigou com alguém por causa de política? Você já brigou com alguém? Não, eu acho que eu tenho dois ouvidos. Você votou né? com convicção? Eu escuto coisas de pessoas perto de mim que eu não acredito, mas eu já senti que não adianta você tentar dizer que não, porque vai virar uma discussão sem razão de ninguém. Porque as pessoas acreditam no que acreditam e eu acredito no que acredito. É igual futebol, é igual... Quer dizer, não adianta muito nesse momento, eu sinto... Momento nenhum, na verdade. E, na verdade, a minha função no meu trabalho, né, como é entretenimento, como o Felipe disse, eu não tenho essa função de dizer em quem votar, e porque falar de política já tem o jornal, né? Eu não tenho essa função, nem devo exercer essa função, porque qualquer opinião minha pode levar as pessoas, porque eu acredito que eu tenho credibilidade naquilo que faço, né? Mas você só por isso sobrevivo na televisão. Mas você estaria mais para moderado ou você tem... Porque tem a polarização. Você tem um lado ou você, prefere não se envolver, nem ler sobre política, assim, não se envolve com esse assunto, não quer brigar, não quer saber? Eu leio 3 jornais por dia, fisicamente,
porque eu acho que eu sou uma mulher atuante, atual e bem informada, né? Quando comecei a fazer televisão, né, apesar de parecer que eu não sabia ler nem escrever, eu tinha vindo de 2 faculdades, né? O meu jeito de fazer televisão é falar com a minha mãe, né, que é o que representa o povo brasileiro. Se a minha mãe não entender, a minha mãe, o povo também não entendeu, a vizinha dela não entendeu, minha mãe fez 4º ano de grupo. Então, é o jeito que eu aprendi a me comunicar com esse Brasil imenso, né, cheio de gente com dificuldade. E a televisão é um veículo informativo e formativo se a gente usá-lo bem, se a gente souber usá-lo, né, para o bem das outras pessoas também. Então, essa pergunta sua também eu não a respondo, porque seria uma forma de eu me colocar politicamente, coisa que não fiz nunca e não vou fazer, porque eu acho que o meu público não tem que ter interferência da minha opinião. A minha opinião é a minha opinião e eu a tenho. Eu tenho opinião na minha vida a respeito de tudo. Posso não ter razão, mas eu, antes de dar opinião, eu me informo a respeito das coisas e tento receber a melhor informação. Ana Maria Braga, né? Até anotei aqui para não esquecer, né? Ana Maria Braga, ela deveria fazer parte de qualquer equipe de jornalismo, de qualquer emissora do Brasil. Sensacional, né? Opinião dela, a minha opinião. Nunca me posicionei politicamente, eu não vou fazer isso agora. E será que é isso que nós vemos na maioria dos veículos de mídia? É como eu estou falando aqui com vocês, né? Eu já comecei o meu canal com esse propósito. Eu não estou enganando ninguém. Se esse conteúdo é interessante para você, ok. Se não é, se quiser continuar me assistindo, eu vou agradecer. Se não quiser também, você tem a sua liberdade. Agora aqui eu sou sincero em falar quais são as minhas pautas, o que eu defendo, o que eu quero para a nação. Por que essas emissoras não fazem isso? A gente não é bobo, a gente já sabe. Joga claro com a população. Aí não entende por que estão perdendo audiências, leitores. Se posiciona. Que aí as pessoas vão saber realmente o que você quer para o Brasil, para a nação, os seus pensamentos. Agora não adianta você querer se dar como isento, sem ser, colocando a sua opinião. E ficou bem claro, nesses 4 anos do governo do Jair Bolsonaro, e nessas eleições, o jogo sujo, rasteiro. Fake news, mentiras, menos propagandas, tudo isso passou. E agora nós já estamos vendo aí como é que vai ser a questão da economia. Claro que o Paulo Guedes não tinha feito nada para a nossa economia, que a economia, o governo não fez nada pela economia. A maioria dos candidatos à presidência falou que a nossa economia não tinha projeto nenhum. Olha só o que está acontecendo, isso porque nem mudou o governo. Olha as confusões. Olha o boa sorte que a gente falou, o Meirelles, né? Boa sorte aos brasileiros. Eu, sinceramente, se eu fosse o Meirelles, era melhor ficar calado. Desejar boa sorte para a população brasileira. Isso falar que não, eu nem gosto de falar que não o Boris Casoy. Isso é uma vergonha. Vou colocar aqui uma ex-jornalista da Globo, que ela foi no podcast. Olha o que ela fez. Porque eu recebia denúncias de pessoas que estavam recebendo o diagnóstico de Covid, mas que morreu, sei lá, de câncer, acidente de carro, e eu mandava para amigos na Globo, jornalistas, e eles falavam: Giovana, a gente sabe, a gente não pode dar. A gente tá vendo, a gente sabe, a gente tá recebendo denúncia assim como você. E a gente não pode publicar isso.
E vários amigos lá dentro pediram demissão por conta da pandemia, por conta da mentirada da pandemia. Tá aí ela falando, né? É o que eu acabei de comentar. Dá para acreditar? Só para deixar bem claro aqui no canal. Eu tô colocando a opinião de outras pessoas e tô comentando com vocês. Eu não quero prejudicar ninguém. Quem sou eu? Só quero ter a minha liberdade de comentar. Então é isso que ela falou. Nem vou falar muito, né? Deixa em off. E só vamos para finalizar esse vídeo. Mais uma mentira. Eu vou colocar aqui o gráfico que está falando sobre a questão, né, da extrema pobreza brasileira. Olha como diminuiu nesse gráfico. Não era 33 milhões? Mais uma mentira das eleições, né? Olha como o gráfico ele foi diminuindo. Isso não sou eu falando não, tá? Quem quiser pesquisar, Banco Mundial. Uma instituição que tem, né, o mercado assim sem fake news, né? Recomendado, tudo é feito nos seus mínimos detalhes, minucioso. O trabalho do Banco Mundial tá aí, ó. E é um gráfico que vem desde 1980, mesmo com a pandemia, mesmo ainda está tendo guerra entre Rússia e Ucrânia. Nesses 4 anos o governo enfrentou vários problemas. Mesmo assim a extrema pobreza diminuiu. Isso que esse governo não olhava para os mais pobres e para o povo. Será que não? Será que não pensava nos mais pobres, né? Pena que teve pandemia, pena que teve essa guerra, que não deixou o governo avançar mais. Isso que são os principais temas, mas se a gente for lembrar, desde o início do governo, teve uma nuvem de gafanhoto, não sei se vocês lembram. Depois crise hídrica. Depois teve, se não me engano, uma chuva que devastou Rio de Janeiro, Minas Gerais. Depois pandemia, aqueles mandos e desmandos, fica em casa, não fica em casa. Aí quando foi para eleição, pode sair sem máscara, pode votar todo mundo. Aí passou a eleição, não, agora todo mundo fica trancado. E falar em pandemia, número de casos, como eu já falei aqui no canal, eu trabalho em farmácia, o número de casos de Covid estão aumentando novamente. Pessoal, aqueles que puderem usar máscara, por favor, usem nesse período, porque a maioria dos testes estão dando positivos novamente. E se acaso você sentir algum dos sintomas, vá numa UPA, no hospital, numa AMA, procure a orientação médica, não fique em casa, vá para o hospital, seja medicado. Qualquer tosse seca, qualquer sintoma, aqueles sintomas que a gente conhece, procure a ajuda de um profissional médico. Não tente se automedicar em casa ou, não, vai sarar. Vá no médico, faça o teste de Covid, tire as dúvidas e, se for necessário, um profissional vai te orientar da melhor maneira possível. Então é isso que eu queria deixar para vocês. Fiquem com Deus, uma boa semana a todos e eu fui.